Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, estamos aqui felizes porque nós já sentimos a presença do Senhor neste lugar. E Deus está aqui, amados irmãos, para nos abençoar. Não importa a multidão, mas o Senhor, amados irmãos, Ele olha para o propósito, para a nossa atitude, o nosso coração, a motivação do nosso coração. E nós viemos aqui, não foi para outra coisa, mas nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para buscar a face do Senhor e aprender a sua palavra. E neste culto é um culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 1 de 2 Timóteo. Capítulo 1, no versículo de número 6. Carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, a este jovem pastor que estava pastoreando uma igreja grande, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Assim diz a bendita palavra do Senhor: por este motivo eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, te agradecer pela tua santa e bendita palavra. Fala conosco, alimenta a nossa alma, que a nossa alma nesta noite, ó Pai, seja alimentada, seja fortalecida pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, glorifica e exalta o teu santo e bendito nome nesta noite. Que eu seja tão somente um instrumento, ó Pai, que eu venha diminuir na tua presença e que o Senhor seja glorificado e honrado nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podei-vos assentar. Carta segundo escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Amados irmãos, nós sabemos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E segundo nós entendemos pelas escrituras e os estudiosos, o apóstolo Paulo foi livre. Naquela primeira carta ele escreve que ele foi livre da boca do leão, né? Que ele foi livre ali, amados irmãos. Segundo estudiosos, creem que o apóstolo Paulo recebeu uma liberdade, mas novamente outro imperador começou ali a reinar, começou ali a dominar naquele império romano. E agora o apóstolo Paulo teria sido novamente preso, novamente capturado, e o apóstolo Paulo, ele estava agora isolado numa masmorra, isolado numa prisão, aonde ele não tinha muito acesso às pessoas, eram poucas pessoas que iriam ali ver ele, eram poucas pessoas que tinham acesso a ele. E na verdade, amados irmãos, que na primeira carta, muitas pessoas iam ali ver Paulo, iam ali ver a mensagem, ouvir a mensagem de Deus através da vida de Paulo, porque o apóstolo Paulo estava como que numa prisão aberta, ele estava dentro de uma casa de um soldado, e ali ele poderia receber visita, ali ele poderia receber as igrejas que iam ali visitar os irmãos, e com certeza o apóstolo Paulo tinha total liberdade, ele amava o povo de Deus, ele amava pregar a palavra de Deus. E eu imagino agora, amados irmãos, a dor do apóstolo Paulo, preso naquele lugar onde não tinha muitas amizades, onde não tinha muitas pessoas, onde não tinha acesso às pessoas como teve no passado, como teve ali na primeira prisão. E agora nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a este jovem servidor, a este jovem que o apóstolo Paulo chama de meu filho amado. O apóstolo Paulo queria tão bem este jovem que o apóstolo Paulo a chamava de meu filho. Possivelmente quando ele viu o apóstolo Paulo também, ele o chamava de meu pai ou meu pastor. Ele tinha ali, amados irmãos, carícia pelo apóstolo Paulo. E com certeza a amizade dos dois era uma amizade sincera. E a amizade sincera, amados irmãos, ela perdura. Amizade sincera, quando há sinceridade de ambas as partes,
Amados irmãos, é uma amizade sólida, uma amizade que fortalece. Com certeza, a amizade do apóstolo Paulo para Timóteo era uma amizade sincera, e a amizade de Timóteo para Paulo também era uma amizade sincera, pura, sem interesse. E agora nós vemos aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo instruindo aquele jovem pastor, e ele dizendo aqui: por este motivo eu te exorto que desperte o dom de Deus. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada, nós vamos estar estudando isso mais para frente. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus estava ali inspirando o apóstolo Paulo para ele escrever esta carta para Timóteo. Possivelmente na mente do apóstolo Paulo, ele estaria escrevendo esta carta para um obreiro. Mas na mente de Deus, na onisciência de Deus, que Deus que conhece todas as coisas, Deus já sabia, amados irmãos, que esta carta iria ser endereçada somente para um obreiro, mas esta carta iria ser endereçada também para a sua igreja na face da terra. E agora, quando nós lemos esta carta, nós temos que tomar isso para nós. É Deus falando conosco. É Deus falando aqui diretamente para Timóteo, e agora é Deus falando também para nós. Que desperte o dom de Deus. Amados irmãos, presta bem atenção. Nós temos recebido do Senhor dom. O que é o dom, amados irmãos? Talento. Algo que Deus nos capacita, algo que nós não temos em nós mesmos. Mas é que Deus nos presenteia, Deus nos dá algo para poder multiplicar, para poder fazer. É uma dádiva de Deus, é uma capacitação de Deus. Quando Deus aqui nos dá um dom, um talento, tem pessoas que ainda estão na igreja, amados irmãos, mas ainda não descobriu que Deus já entregou talentos. Talentos às vezes para estar louvando, talentos para estar pregando, talento para estar evangelizando. Tem pessoas que estão ali há anos na igreja, mas ainda não despertou o dom que Deus já deu para ele. Tem pessoas que têm a facilidade tão grande de comunicação, que conversa fácil, que tem a facilidade de comunicar, tem a facilidade de expressar. Isso é um dom, isso é um talento. E é onde nós temos que despertar esse dom. Por que nós temos às vezes a facilidade de expressar, a facilidade de conversar? Amados irmãos, não é porque nós somos para frente, não, é algo que Deus nos dá para nós usarmos para o seu reino, para nós usarmos isso para a glória de Deus. Tem pessoas que têm a facilidade, conversa 1 hora e conversa 2 e não falta palavras. Tem um ditado que diz: quem conversa muito, dá bom dia para cavalo, né? Mas, amados, se nós despertarmos este dom, em vez de nós conversarmos muito e dar bom dia para cavalo, nós vamos conversar, amados irmãos, aquilo que edifica. Nós vamos falar aquilo que vai ser edificante para as pessoas. Em vez de estar ali 1 hora no telefone conversando, como diz o outro, abobrinha, nós vamos estar ali no telefone glorificando a Deus, falando das maravilhas, dando glória a Deus, falando das bênçãos de Deus nas nossas vidas. E tudo que nós venhamos falar ou fazer, que seja para a glória de Deus. Como é bom você conversar com um crente, uma pessoa que está com dom despertado dentro dele, que tudo que ele fala, amados irmãos, ele fala para glorificar a Deus. Ele consegue pegar um assunto, uma história, e levar para o lado espiritual, e levar a pessoa a entender que é Deus. Isso é um dom, é um talento que a pessoa tem. E tem pessoas que têm, amados irmãos, mas precisa despertar. Pega no irmão que está do seu lado, Piazza não tem jeito nem de pegar aqui em mim, mas dá uma sacudida nele e fala assim: desperta, irmão. Desperta. Desperta, amados irmãos, mas não é simplesmente do sono. Desperta o talento que está dentro de você. Desperta o dom.
O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele sabia que a sua chegada, o seu final já estava chegando. E que depois da sua partida, amados irmãos, Timóteo ia ficar possivelmente abatido, como fez Josué. A Bíblia diz que Josué ficou abatido, que Josué ficou triste quando Moisés morreu, que Josué ficou sentado ali, deitado, ajoelhado, ao ponto de Deus falou assim: levanta-te, toma posição. É tu mesmo, despertou. Deus fez em Josué, sabe o que? Deus despertou o dom, o talento que Deus havia dado para ele, talento, dom de liderança. É você mesmo, Josué. Esforça, tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Eu estarei contigo todos os dias. Ou seja, o que Deus estava fazendo com Josué? Deus estava despertando o dom, o talento que Deus havia depositado na vida de Josué. Ah, pastor, mas se Deus descer lá do céu e vir aqui falar comigo, eu vou fazer. Amados irmãos, Deus não precisa descer lá do céu para vir cá falar comigo, sabe por quê? Porque o que Deus precisa de falar já está falado aqui na Bíblia. Já é o suficiente na Bíblia Sagrada para me despertar. O que eu estou lendo aqui, amados irmãos, não estou lendo para o jovem Timóteo, eu estou lendo para o pastor Paulo. Eu estou lendo aqui para o evangelista Piazza. Eu estou lendo aqui para a irmã Carly. Eu estou lendo aqui para o Leandro. Eu estou lendo aqui para cada um de nós. É Deus falando conosco. Desperta o dom. Ah, pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Amados irmãos, engano seu. Engano nosso. Com certeza Deus, Ele nos chamou porque Ele viu em nós potencial para estarmos aqui e fazermos a vontade dEle. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não vou para a rua pregar porque eu tenho vergonha. Ah, eu não sei evangelizar. Ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não sei fazer aquilo. É pessoa que precisa despertar o dom. Precisa despertar o talento. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ver se eu tenho dom ou não tenho. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 14. Jesus contando aqui uma parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mas o interessante, quem que ele chamou, irmãos? Quem que Deus chamou aqui? Quem que o homem chamou? Glória a Deus. Chamou os seus servos. Só tem dom e talento quem é servo. A Bíblia diz que ele ausentou, mas primeiro ele chamou os servos. Só vamos ter dom a partir do momento que nós passamos a ser servos. E a Bíblia diz que o servo, amados irmãos, ele está aqui para servir. O servo que não serve para servir, não serve para ser servo. Deus nos chamou para ser servo. E o título que nós vamos entrar no céu não é pastor bom e fiel. Não é evangelista bom e fiel. Não é diácono bom e fiel. Não é louvorista bom e fiel, cantor bom e fiel. É servo bom e fiel. É o título que nós todos vamos entrar no céu. Pastor, evangelista, diácono, obreiro, presbítero, todos vamos entrar no céu com um só título. Pode ser pastor, se não tiver título de servo, não entra. Pode ter o título de bispo, pode ter título de apóstolo, pode ter título de o que quiser. Se não tiver
o título de servo guardado e gravado no coração não entra no céu. A Bíblia diz que este homem aqui chamou os seus servos, aqueles que estavam servindo, aqueles que estavam ali a serviço, aqueles que estavam prestando serviço. O servo trabalha, amém, amados? Chamou os seus servos. A um, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Pastor, mas eu não tenho talento nenhum. Engano seu. A cada um segundo a sua capacidade. O interessante que me chama a atenção nessa passagem, amados irmãos, que ele chamou os servos, ele deu um 5 talentos, ele deu o outro 2 talentos e ele deu a um talento. Pastor, mas por que aquele que ganhou 5 talentos, ele conseguiu multiplicar? Ele conseguiu ali ganhar 10, multiplicar para 10. Aquele que ganhou 2, ele multiplicou para 4. Mas aquele que ganhou 1, é porque ele não tinha capacidade para administrar? Não, amados irmãos. A Bíblia diz que cada um recebeu talento segundo a sua capacidade. Aquele que ganhou 1 talento, ele tinha capacidade de multiplicar ele para 2. Ele tinha capacidade. Ele recebeu pelo menos 1. Amados irmãos, é interessante quando as pessoas começam a desenvolver, a se despertar na obra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem, Deus ainda dá mais. Começa a despertar o dom, começa a ter o interesse de fazer algo. Não importa o que, não importa se é varrer o chão, não importa se é arrumar a cadeira, não importa se é passar o vac, não importa se é limpar a janela, não importa. Ele começa a despertar o dom, amados irmãos, criando o desejo de fazer algo para Deus. O Leandro leu aqui nesta noite: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? É uma pergunta. E quando nós entendemos, amados irmãos, o tamanho do benefício que Deus nos deu ali na cruz, quando nós entendemos, amados irmãos, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos indo para o inferno, que não tinha salvação para nós, que Jesus pagou um alto preço naquela cruz para nos dar vida eterna. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, o nosso coração passa a ser grato. E a partir do momento que o nosso coração está cheio de gratidão, desperta em nós, evangelista Piazza, algo. Desperta em nós o desejo de fazer algo para o Senhor. E interessante, amados irmãos, que tudo que nós pensamos, às vezes nós pensamos o seguinte: eu tenho vontade, eu vou só ficar ali na porta. Não, eu tenho um desejo tão grande de fazer algo por gratidão a Deus, que eu queria ali limpar o chão, eu queria ali arrumar algumas coisas, eu queria ajudar em alguma área. E é justamente o que Deus começa a fazer em nós, despertar o dom e o talento que Deus vai dando. Eu me lembro quando eu me converti em 97. Batizei no dia 27 de setembro de 97. Amados irmãos, e como era bom, como é bom até hoje estar na casa do Senhor. Mas quando aquele dom começou a despertar dentro de mim, fazer algo para o Senhor, o desejo de fazer alguma coisa para Deus. Eu lembro de chegar na igreja, amados irmãos, não era obreiro, não era separado. E chegava na igreja, eu via as cadeiras ali que precisava arrumar, e eu começava a arrumar a cadeira. E eu via que o templo precisava ali de varrer, era de madeira, o chão. E eu comecei a pegar a vassoura e comecei a limpar, a varrer a igreja. E quando eu fui separado para ser obreiro, eu pensei: glória a Deus, aqui vai ser um lugar que eu vou ficar o resto da minha vida, na porta da igreja. Igualzinho meu irmão Davi.
Mais vale, né, estar na porta da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Como é bom ficar na porta, como é bom você ali receber as pessoas que entram, como é bom você abrir a porta, seja bem-vindo, Deus te abençoe, dá um sorriso. Pensei comigo, esse aqui é o meu lugar. Eu achei alguma coisa para fazer para o meu Deus. E Deus vai despertando, a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou. E de repente a gente pensa o seguinte, não, eu vou ficar só aqui, o meu talento é abrir porta. E de repente Deus fala, não, meu filho, de acordo que você for andando, eu vou te dando mais. De acordo que o tempo vai passando, você vai despertando, eu vou capacitando mais, eu vou derramando mais. A primeira vez que eu preguei, pensei o seguinte, olha, eu sei quantos passos para correr da igreja, fugir. Meu Deus, as pernas tremiam, as mãos suavam. E parece que 1 minuto no relógio era como 1 hora, 2. E não passava. Mas Deus vai vendo o desejo, a gratidão. E Deus vai capacitando. Deus não chama capacitado. Deus chama, amados irmãos, para capacitar. Conforme nós vemos aqui, Ele chamou os servos. E aqui Ele depositou talento, porque Deus sabia que eles tinham a capacidade de multiplicar os seus talentos. Cada um de nós, você tem um talento. Eu me lembro quando nós chegamos na igreja, aqui de Milford. A Carol estava pegando aula. Ela conseguia tocar meio hino no louvor. Aí o resto ela ficava lá, só olhando. Mas estava bom demais, ela já tocava pelo menos metade do hino. E Deus vai dando graça, Deus vai despertando o talento. Hoje é instrumentista no louvor. Hoje é louva na casa do Senhor. Deus tem capacitado, Deus tem mudado até a voz, tem dado uma voz bonita para ela. Né? Tem louvado. Amém aí, Michel, pelo amor de Deus. Aí. Desperta o talento, meu filho. Deus vai dando talento, Deus vai capacitando. Deus vai dando graça. Michel chegou, né? Michel, tem uma área ali, ó. A mesa do som. Tá lá feliz. Né? Tem que estudar mais o português para poder ir mais rapidinho, mas vai ficar bom. Né? Deus vai dando graça, Deus vai capacitando. E as coisas vai caminhando. Aí daqui uns dias, amados irmãos, vai despertando talentos. Vai multiplicando os talentos, de repente está pregando para os jovens. Quem sabe futuramente, né, crescer na graça, no conhecimento, é um líder de jovens. Daqui a alguns anos, quem sabe um dia, se continuar na caminhada, é talentos. Gustavo está aqui, beirando aqui a bateria. Daqui uns dias, talentos vão estar surgindo. Nicolas chegou. Nicolas é uma história boa, viu? Interessante, amados irmãos, que Deus... Como que Deus faz? Deus é tão maravilhoso. Nós estávamos com um baterista e o baterista foi embora. E eu falei, Senhor, e agora? Pedi outro baterista. O baterista estava vindo. Deus falou comigo. Não traga. Eu falei, Senhor, por quê? Porque eu já te falei que eu vou levantar Naim. E eu peguei o telefone. Não manda mais não. Por quê? Falei, não, porque Deus me repreendeu e falou que vai levantar aqui.
E eu estou trabalhando, continuei. Um dia de sexta-feira, eu trabalhando. Deus falou assim, tira a bateria. A bateria estava guardada. Tira a bateria e põe o menino para tocar. E eu, Senhor, que conversa é essa? Que menino? Põe o menino que está dentro da sua casa. Põe o seu menino para tocar. E o Nicolas dando trabalho nas escolas, professor reclamando. Mas por que estava dando trabalho? Porque ficava o dia todo lá batendo pauzinho, pegava os lápis, ficava batendo bateria lá na cadeira e atrapalhando a professora. Aí Deus fala comigo, tira a bateria. Eu falei, Senhor, eu vou obedecer. Liguei para o irmão Elton e falei assim, irmão Elton, Deus falou comigo que é para tirar a bateria e botar o menino para tocar. Falei, faz um teste no menino. O menino é o Nicolas, né? Hoje já está menino grande. Na época era pequenininho. Falei, faz um teste nele. Aí liguei para a Marta falou assim, você está ficando doido? Eu falei, meu Deus, estou precisando de alguém falar assim, não, amém, glória a Deus. Aí ligo para a mãe, para a esposa, você está doido? Botar o Nicolas para tocar, não sabe tocar nada. Falei, Deus mandou tirar. E o que Deus falou, vamos fazer. O Elter tira a bateria. E o menino toca. Talento. Deus falava comigo, o dom que eu dei está dado. O talento que eu dei já está nele. E eu temando com Deus, falei, Senhor, mas o menino não sabe tocar, ele não pegou aula, como que ele vai tocar? E Deus me deu uma repreendida, falou, o dom que eu dei está dado. Amados, o dom que Deus te deu já está dado. E para a honra e glória do Senhor, amados irmãos, o grupo de louvor, aquilo ali foi um renovo para o grupo de louvor. Porque o menino começou a tocar, do nada. Nós pensando que Deus ia mandar um profissional, né, ia levantar, nós ia ganhar uma alma ali que ia tocar. E Deus levantou ali dentro de casa. O menino estava dando trabalho na escola, batendo os lápis na cadeira. É os dons que Deus vai dando. Deus, Ele sabe a necessidade da obra. E Deus sabe, amados irmãos, melhor do que eu e você, as necessidades que tem a obra. E de acordo que tem a necessidade, Deus vai levantando o evangelista Piazza. Porque a obra é dele, a igreja dele, não é minha. Ai daqueles pastores que ficam aí, a minha igreja, é o meu ministério. Não, amados irmãos, a igreja não é minha. A igreja é do Senhor, quem cuida dela é o Senhor. Quem levanta o obreiro para ela é Deus. Quem desperta talentos, quem desperta dons, é Deus. É por isso, amados irmãos, que nós precisamos despertar os dons, o talento que Deus já entregou para nós. Possivelmente Timóteo agora, amados irmãos, estava ali meio retraído, e agora vou perder o meu apóstolo, perder o meu pastor, e agora já não vou ter mais aquele que me ensinava, aquele que tirava minhas dúvidas. E o apóstolo Paulo agora escreve uma carta, eu exorto-te que desperte o dom que há em ti. Amados, desperta o dom, o talento que Deus já te deu. A Bíblia diz que este aqui que recebeu um talento, ele negligenciou. Infelizmente é triste quando você vê pessoas que têm tanto talento negligenciando, enterrando, guardando o talento. Deus ali, amados irmãos, deu talento para ele usar para Deus. Quantas pessoas que trocam os talentos para ganhar mais dinheiro? Quantas pessoas que trocam, amados irmãos, os dons de Deus, que são eternos, aquelas coisas maravilhosas, para poder
um part-time, mais um more-time, mais um full-time. Negligencia. Mas que nesta noite, que Deus nos ajude a despertar mais em nós. Você é importante para Deus. Deus depositou na sua vida talentos para ser usado para a glória dele. Nós somos importantes. Ah, pastor, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Amados irmãos, é desse tipo que Deus gosta. Porque quando nós falamos assim, Senhor, eu sei fazer isso, Senhor, pode achar comigo que eu faço, Senhor, pode achar que eu sei fazer, eu sei falar. Deus olha lá de cima e fala, não preciso disso. Eu preciso é daquele que diz assim, Senhor, eu não sei fazer, mas se o Senhor me ajudar e me capacitar, eu faço. Eu não sei pregar, mas se o Senhor um dia me chamar, eis-me aqui. Eu vou me prontificar. Eu não sei dirigir um culto, mas se algum dia o pastor me der uma oportunidade, porque quando a gente dá oportunidade, amados irmãos, nós temos que tomar não como pastor, mas como Deus me dando oportunidade, eu vou dizer, eis-me aqui. As pernas vai tremer, às vezes a voz vai gaguejar um pouco. Quando Deus chamou ali Moisés, o que Moisés fez? Senhor, quem? A Bíblia diz que ele tinha a voz pesada, né? Ele tinha problema de quê? De gagueira. Possivelmente ele gaguejou ali. Possivelmente quando Deus falou assim, Moisés, eu vou te levantar, vou te levar você lá no Egito, você vai fazer o meu povo sair de lá. Com certeza as pernas tremeram, ele saiu de lá, ele sabia quem que era Faraó. Ele sabia quem era o Egito. Ele sabia, ele cresceu ali dentro. Ele sabia que os egípcios, amados irmãos, eram um povo mau. Era um povo que ele saiu de lá fugido. Porque se ele tivesse ficado lá, ele tinha morrido. Na hora ele, Senhor, quem? Eu? De maneira nenhuma. Eu tenho a voz pesada. Eu não sei nem falar direito. Eu tenho problema de gagueira. Eu não tive escolaridade. Eu não sei me expressar na frente do povo. Ele poderia ter 1001 desculpas, mas, amados, quando Deus tem um propósito, com certeza Ele vai chamar e vai capacitar. E quem foi o homem que foi usado ali para tirar o povo? Moisés. Deus usou aquele homem. Deus escolheu aquele homem, Deus usou aquele homem. Possivelmente Moisés nunca imaginaria que ele ia fazer aquilo para Deus. Às vezes você está aqui olhando para mim e você pensa assim, eu nunca vou estar ali no lugar do pastor. Engano seu. Pode ser que amanhã ou depois é você que vai estar aqui. Então, sabe o que a melhor coisa é você fazer agora? Ora pelo pastor. Pede a Deus para dar graça para o pastor. Porque no dia que você vier aqui, você vai estar coberto. Porque as suas orações vão fazer efeito na sua vida também. E muitas vezes a gente pensa assim, eu nunca vou estar ali. Nunca vou estar naquela posição. Mas quando se fala de propósito de Deus, talvez amanhã e depois é você mesmo que vai estar aqui. Às vezes é o menino que vai estar aqui amanhã. Você falou um negócio engraçado aí. O irmão Leandro deve lembrar dele, o Zaqueu, lembra dele? O Zaqueu, para ele conversar com a gente, eu precisava de dificuldade para poder falar com a gente. Falar com dificuldade mesmo. E falou, vai nunca gaguejou uma vez para louvar. Louvar rodando para a igreja fora, se na igreja passou a não. Capacitação de Deus. Mas não falhava. Porque Deus, quando capacita, Deus capacita o homem. O homem às vezes vai ter dificuldade. Mas quando vem a unção de Deus sobre a vida do homem, amados, quem fez a língua, quem fez a boca, não foi Deus. Foi o que Deus falou para Moisés. Deus não curou o problema de Moisés, mas Deus usou ele com aquele problema.
Possivelmente você vai falar assim: ah, mas eu não tenho escolaridade. E você às vezes nunca vai ter escolaridade. Mas Deus vai te usar mesmo sem escolaridade. Mesmo sem um diploma. Mesmo sem um college. Deus vai te usar. Porque quando Deus chama, Deus capacita. Deus não está procurando doutor. Deus não está procurando os doutorados, os mestrados, para poder usar, não, irmãos. Deus está procurando o servo bom. Deus está procurando aquele que se dispõe, diz: eis-me aqui. A Bíblia diz que aqueles que receberam os 5 talentos, os 2 talentos, eles receberam agora as bênçãos de Deus. Entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que recebeu 1 talento e que não multiplicou o talento, que escondeu o talento, ele recebeu do Senhor uma repreensão. Versículo 26. Respondeu, porém, o seu Senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro para os banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o fora, o servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus. Servo mau e negligente. Servo ruim. Que Deus tenha misericórdia, amados irmãos, das nossas vidas. Para que nós nunca venhamos escutar isso aqui. Para que nós não venhamos escutar isso do Senhor nas nossas vidas. Servo mau e negligente. E a Bíblia diz que Deus mandou agora ele lançar ele fora nas trevas. Mas que nós venhamos multiplicar, despertar os dons e talentos que Deus tem capacitado. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós sabemos o talento que Deus está nos dando, que nos deu. Agora uma pergunta para nós meditarmos. Eu tenho despertado o talento, o dom de Deus na minha vida? Eu tenho despertado aquilo que Deus me capacitou para fazer para Ele? É muito importante nós meditarmos nisso. O apóstolo Paulo, por isso que ele exortava: por esse motivo eu te exorto, que desperte o dom de Deus. O que é exorto? Amados irmãos, exortar é animar. O apóstolo Paulo não estava brigando com Timóteo. O apóstolo Paulo aqui não estava falando mal de Timóteo. O apóstolo Paulo não estava aqui falando que Timóteo era um servo mau, negligente. Mas ele estava aqui dando um ânimo para Timóteo. Essa palavra exortar quer dizer animar. Anima, irmão. Desperta o talento. Tem bom ânimo. O talento que Deus te deu, o dom que Deus já te deu, que seja despertado. Amados irmãos, o homem pode ter 10 talentos, mas se ele não usar, para nada vai servir. Se ele não despertar o talento que Deus deu para a vida dele, de nada vai servir. Ele só vai servir e glorificar o nome do Senhor quando nós despertamos o talento, o dom que Deus nos deu. Quando o talento de Deus é despertado em nós. E que nesta noite nós venhamos ser exortados, animados. Você é o Timóteo do século 21. Amém? É você e eu que nesta noite estamos ouvindo esta mensagem. Nós temos que tomar aqui esta mensagem. Paulo escreveu para Timóteo. Vamos tomar essa mensagem. Deus deixou escrito para mim e para você.
É Deus exortando a minha vida. Deus exortando a você. Deus exortando a nós. Nos animando a despertar o talento que Deus nos deu. Porque, amados, se nós guardarmos e não quisermos usar os talentos, Deus não vai obrigar. Deus não vai obrigar. Em nenhum versículo do capítulo 25 de Mateus nós vemos ali o seu Senhor mandando algum recado, reclamando por telefone, por e-mail. Não. Em nenhuma passagem você vê alguém ali falando mal daquele homem, falando com ele. Mas no momento que foi o acerto de contas, aí sim, no momento da prestação de conta, um dia nós vamos prestar conta ao nosso Deus. Um dia nós vamos prestar conta do nosso trabalho. A Bíblia diz que o pastor vai prestar conta do rebanho para Deus. E é por isso que a Bíblia exorta para ser um bom pastor, a cuidar bem das ovelhas. Um dia nós vamos prestar conta para Deus do nosso trabalho. Aí nós vamos falar para Deus: Senhor, mas eu não tinha talento nenhum. Deus vai olhar lá de cima e falar assim: não, meu filho, é mentira. Eu te deixei talento. Eu te deixei dons. Você não usou, você escondeu. Quantas oportunidades eu te dei para você usar o talento, para você glorificar o meu nome, mas você não usou. Você foi negligente. Você foi um servo mau. E a Bíblia vai falar assim: lançai fora. Que Deus tem misericórdia, mas que nós venhamos multiplicar. Por esse motivo, eu te animo a que desperte o dom de Deus. A que desperte o talento que Deus te deu. Amém? Para que naquele dia nós não venhamos escutar do Senhor: servo mau e negligente. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Os dons e talentos que Deus tem nos capacitado. Estava conversando com o irmão Carlos. Como é bom a gente ver o diácono Carlos. Quando a pessoa toma uma posição: Senhor, eis-me aqui. Quando eu chamei ele, pedi ele para dar uma ajuda no grupo de louvor, dizendo ele que na hora ele pensou no louvor. Mas ele disse: eis-me aqui. Eu estou aqui para ajudar. E o grupo de louvor, amados irmãos, que bom, que gostoso a gente vê, né, quando a pessoa entra e soma. E está somando junto com o grupo de louvor. Está multiplicando o talento. Coisa que às vezes ninguém falava assim: o Carlão, aquele vozona grossa. No louvor, é no louvor mesmo, e Deus está usando para a honra e glória do Senhor. Olha como que Deus faz. Quando a gente desperta para poder fazer a vontade do Senhor. Deus, Ele usa aquele que está desperto. Desperta o dom, amados. Deus tem grande obra aí no nosso meio, para nossas vidas. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Evangelista Piazza, vamos orar? Vem orar por nós, se despedir. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Ouvimos a poderosa palavra do Senhor, onde nós fomos edificados. Amém. Talento, meu amado. Quando nós entramos a fundo na palavra do Senhor e procuramos conhecer talento, Jesus está falando aqui, por talento era a moeda, presta atenção, hein, que eles usavam naqueles dias. Isso quer dizer que o dom que Deus dá para você é algo precioso, amém?
Isso que nós temos que entender, que aquilo que Deus nos dá é algo que tem valor. Tudo que Deus nos dá tem valor. Amém? Vamos analisar, para pensar. Deus já me deu isso, Deus já me deu aquilo. É algo de valor que Deus acrescentou na sua vida. Então, não despreze o dom que há em ti. Assim falou o apóstolo Paulo para Timóteo. Não despreze o dom que há em ti. Amém? Vamos orar e agradecer o Senhor. Santo e querido Pai, no nome de Cristo, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome. Ó Deus, por mais uma vez aqui essa noite, ter ouvido a tua voz. Ó Deus, porque a tua voz falou aos nossos corações. A tua voz, ó Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez trabalhou nas nossas vidas e nós, ó Deus, somos gratos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, escrito na tua palavra,